quando a gente observa, né, a gente logo percebe que ele articula ali a composição através de três áreas básicas, né, separadas justamente pelo fato de cada uma delas conter um determinado padrão, né? A gente reconhece padrões distintos ali no céu, né, um padrão de pontos. No campo de trigo é um padrão de linhas mais na vertical, e uma grande área aqui contendo um padrão mais animado, que representa ali o campo a ser semeado. Bom, cada uma dessas áreas contém aí o seu ritmo, em determinados momentos que é mais monótono e em outros mais ativo, né? O céu é mais monótono e aqui a gente tem uma atividade maior, né? Na parte inferior aqui a gente encontra uma agitação, né? O padrão cria sulcos ali, valas e caminhos no terreno. No céu a gente encontra um padrão de pontos que é muito mais estável e monótono, né? Mais ligado à monotonia e estabilidade de um padrão. Então, ele é mais calmo em relação ao padrão das duas outras áreas. Então, esse jogo de relações também é importante, porque a gente começa a perceber, né, a partir da leitura do padrão, essa perspectiva de leitura a partir do padrão, abre a percepção justamente dessas relações, né, de atividade ou neutralidade de determinadas áreas ou elementos visuais. Né? Entre o céu e o chão, a gente encontra uma área com uma atividade intermediária, essa faixa daqui do trigo, né? Então, há uma hierarquia aí de atividade entre essas três áreas, esses três padrões, onde o inferior tem uma agitação mais forte, o do meio tem uma agitação intermediária e o céu tem uma agitação menor. Bem, no todo do desenho, a gente constata que existe ali uma divisão ampla, né, determinada por três faixas horizontais. Na verdade, a gente tem aqui duas linhas que dividem a composição no seu todo, né? São duas linhas que são a base ali da composição e que mesmo que elas não sejam explicitamente desenhadas, né, elas estão funcionando ali como pivô, como o elemento principal de ação compositiva do desenho. Elas têm mais, essas linhas que não foram desenhadas têm mais peso do que qualquer linha do padrão, né? E contrapondo-se a ela, a gente tem um princípio de verticalidade que está latente ali na figura do semeador, que se contrapõe ali como uma exceção, né? A exceção mais importante, de maior peso visual ali do desenho, né? Bom, essa personagem, né, tem uma importância plástica de exceção que foi feita de uma maneira muito bem articulada, tá? Pensando ali na estrutura de claro-escuro dela, na estrutura tonal, a gente percebe que na base da personagem, as pernas do semeador se fundem com o cinza criado pelo padrão do chão. Já nessa faixa intermediária, o corpo do personagem é francamente mais escuro ali do que aquele contexto, estabelecendo assim uma exceção, né, um contraste, é uma ação tonal, né, em termos de claro-escuro. Entretanto, esse contraste entre o preto do corpo do semeador e esse cinza médio do trigo aqui que está em volta, ainda é menor do que o contraste entre o escuro da cabeça do semeador, contido ali naquele círculo, né? E o cinza mais luminoso do céu, que é a área mais clara, né? Então, como o peso aumenta de acordo com o contraste, destaca ali como o peso e o contraste se destacam como uma ação compositiva, né? O ponto de maior peso, de maior destaque, de exceção, né, é a cabeça do semeador. E isso ocorre de tal maneira que o grande círculo ali do Sol, né, que a gente sente a circunferência do Sol, né, parece ter o mesmo peso visual da pequena cabeça do semeador, né, como se um pequeno ponto com mais peso equilibrasse um grande ponto com peso menor, né? Bom, então a gente constata a presença de dois ritmos inversos, né, nessa hierarquia dos padrões. Há um aumento da agitação interna, né, que progride do céu para o primeiro plano, né, aqui é mais calma, ele vai se agitando, e, por outro lado, há um aumento desses contrastes, dessas ações compositivas que progride de baixo para cima, né? Então, ele sai do mais calmo, vai agitando, essa agitação vai até chegar na cabeça do semeador. Então, é um ritmo para um lado e um ritmo para o outro.
me parece genial, né? A sacada do Van Gogh ali, nessa articulação ali da composição. Essa faixa intermediária aqui, onde o trigo está em pé, né, é constituída por um ritmo de verticais que contém também uma ação compositiva integrada. O seu ritmo é mais estático aqui e monótono desse lado esquerdo, mas ao se desdobrar para o lado direito, os caras se inclinam, né? Essas verticais vão criando um ritmo, eles por vezes diminuem e aumentam, né? Criando uma ação. Seria essa representação aqui, né? Que apesar de ser mais discreta do que o que acontece no primeiro plano, ela está relacionada, né, a esse contexto de base aqui, né? Já no primeiro plano, a gente percebe que é um fluxo de diagonal que atravessa tudo, né, criado ali única e exclusivamente pelas distâncias e ângulos dos traços das linhas de Ashura, né, que compõem ali esse padrão, né? A gente percebe que os sucros do terreno, né, a ação, a modulação ali do terreno, permanece como um sopro, né, que perpassa o padrão criado, animando ele, mas sem se distanciar dele. Ele permanece fundamentalmente integrado ali ao padrão. As ações compositivas aqui estão meio que misturadas na trama do padrão, estabelecendo ali direções compositivas, né, essas linhas azuis, que eu vou até apagar aqui para vocês sentirem melhor, que são imaginárias, né, e que são típicas quando se utilizam, na realidade, as forças de campo. Eu até botei aqui. A força de campo, só explicar para entender como é que isso funciona no padrão, tá? Força de campo é aquela força que existe numa seta, por exemplo, né? Quando eu tenho uma seta, eu ocupo aquele espaço ali, eu não coloquei nada aqui na frente da seta, mas o espaço é ocupado por uma tensão visual. Ou, sei lá, tem um jarro que faz um movimento assim mais circular, né? Eu tenho uma força que empurra ele para dentro, que é diferente de uma caneca que é mais arredondada e que ela quer se expandir, né? Essas são forças de campo. Na realidade, a força de campo está lá atrás, né? É o fundamento da própria linha, né? Eu tenho uma linha ali, a linha é um ponto em ação, né? É um ponto em movimento. Ela tende a ir para frente ou trás, nunca sabe por onde ela começa, mas uma linha sinuosa assim, por exemplo, eu tenho uma força que empurra ela para cá, uma força que empurra ela para cá, uma força um pouco menor que empurra ela de volta. Então essas forças atuam ali no visível, né? Mas não são elementos que são explicitamente colocados. Então a gente chama essas forças invisíveis de forças de campo. No padrão, eles também ocorrem. Nessa parte que a gente está estudando, da linha de Ashura, é visível aqui uma linha que não foi colocada, mas que está dividindo ali aqueles planos. Ou isso aqui que seria, num contexto, parece de uma topografia de uma montanha, né? Aquelas linhas que o pessoal faz em desenho de topografia de terrenos. A gente sente um movimento, uma ondulação, que não é explicitamente colocada. Ele nasce, ele emana do próprio padrão, né? O próprio padrão está embutido nele essas ações compositivas. Então, essas ações compositivas não estão contrastando com o padrão, e sim nascendo dele. Então, há uma variação aqui que é o que o Van Gogh está utilizando. Então, o padrão nesse caso aqui não é mais uma passiva e monótona repetição de um elemento visual. Ele é animado, ele mesmo, por forças e ritmos próprios, e a gente pode conceituá-lo ali como um padrão ativo. É um padrão que dialoga com a ação compositiva. Ele é o chão, ele é provocador, é como se estivesse semeando ali uma determinada ação compositiva principal. Mesmo que ele não se destaque, ele começa a sugerir, que é o que acontece ali com aquelas forças que a gente viu que atravessam ali toda a estrutura do campo ali que está sendo semeado. Bom, são essas forças que o Van Gogh utiliza nesse desenho para sugerir essa topografia ali do terreno. Mas, observando essa área daqui de baixo, nela mesma, né, a gente percebe que uma variação no padrão que cria também subdivisões internas. Botei aqui.
Essa subárea B aqui que eu indiquei, ela se separa do padrão do campo porque ela é composta por pontos, né? Não são tracinhos, não é uma linha de Ashura, e sim o mesmo pontilhado que ele utilizou lá em cima. E já a subárea A tem uma fatura que é mais aberta e ampla, né? São pinceladas mais largas, mais espaçadas, prestando a essa área uma maior luminosidade, né? E que essas duas áreas acabam adquirindo uma certa presença e peso, né? As duas áreas têm um destaque bastante acentuado, até chegando a ter uma presença ali similar ao do próprio semeador e do Sol. Mesmo permanecendo ali identificadas, com essa grande área do primeiro plano, elas adquirem ali uma certa individualidade. E o padrão tem isso, né? A gente sente uma certa unidade aqui geral nessa grande área do fundo, mas quando a gente se detém sobre ele, a gente começa a ver diversas variações que animam isso com um determinado sentido. Então, ao perceber esse padrão de pontos aqui, a gente remete para aquele de lá. Ao perceber esse padrão de pontos que está sendo repetido aqui, a gente percebe que o céu meio que quer se misturar com essa faixa intermediária, descendo através da tessitura mesmo, né? E ao perceber que essa tessitura está passeando para lá e para cá, a gente começa a perceber até um detalhe maroto aqui, que eu achei interessante, depois de um tempo que eu fui perceber que esses pontinhos meio que passeiam ali no pé do semeador, né? Sugerindo ali as sementes, né, que estão sendo lançadas ali na composição, né? Bom, no site lá do Museu Van Gogh, quando a gente encontra esse desenho lá, eles têm uma observação que eu achei também interessante, que o Van Gogh baseou esse desenho em uma pintura dele. Ele não fez como estudo para pintura, ele fez o desenho depois de ter feito a pintura, que é esse semeador que está no Museu Kröller-Müller. O que o desenho que o Van Gogh fez, na realidade, foi ele usou a pintura como estudo, foi meio ao contrário, né? Como base ali, e continuou pensando, né, no problema ali do semeador para desenvolver ali o tema, né? E o Van Gogh, ele desenvolvia vários desenhos, né, de esboços, estudos com cana de bambu e tinta, que é o que ele usou ali naquele desenho, né, e explorando ali essa textura larga, né, propiciada ali pela cana de bambu. Ela tem um bico de pena, né, ela tem um traço mais largo, né, que ensaiava ali, de certa maneira, as pinceladas de tinta a óleo que ele ia utilizar nos seus quadros, né. Então, o padrão de traços gráficos ali do desenho equivale, na realidade, à tessitura de pinceladas das pinturas, né? Demonstrando isso, né? Isso comprova, né? Que na pintura do Van Gogh, esse padrão é pensado como um elemento visual independente da cor. Ele não pensava o padrão e a cor como uma coisa só, ele pensava a tessitura e o jogo de cores como elementos visuais separados, né? E, inclusive, o Van Gogh é muito... Quem não gosta do Van Gogh sempre... o cara repete sempre aquela pincelada. Não repete coisa nenhuma, ele tem uma variação, tem uma pesquisa de textura de pinceladas que é extremamente variada, né? Você pega Café Noturno, por exemplo, tem áreas chapadas dentro do quadro que não tem pincelada nenhuma, né? Nem sempre é aquela repetição de pinceladas que a gente vê no campo de trigo com corvos, né? Que é onde tem um padrão mais uniforme de pinceladas, né? Bom, nessa pintura, o Van Gogh se concentrou na questão cromática, que por si só já é difícil. Provavelmente ele se inspirou aí no clima do orvalho frio da manhã ou do final da tarde ali, né? O sol está se pondo ali, né? Para fazer esse jogo, né, de cores. O azul e o laranja colocados aqui no primeiro plano, né, são cores complementares. E a sua mistura resulta, se a gente misturar isso na paleta, vai resultar num tom neutro. Como a mistura das cores se neutralizam e se misturadas, né, elas se neutralizam e perdem aí a sua identidade, né, assim como a saturação e a vibração, né? Isso ocorre misturando as cores na paleta ou na própria tela, assim como opticamente também, né, através da criação de um padrão fechado de pontos ou traços, como uma retícula, né,
a gente encontra isso, por exemplo, na obra do Serrat, né, que ele desenvolve um pontilhismo. Então, para evitar essa mistura ótica das cores complementares, que se neutraliza e acaba resultando num neutro, é até interessante, né, porque quando a gente se aproxima, a gente percebe uma vibração cromática mais intensa, justamente porque, ao se afastar um pouco, ela já começa a criar uma retícula, né, que se mistura oticamente e acaba se neutralizando. Então, o Van Gogh já teve essa dificuldade cromática no quadro. Eu acho que no quadro ele se concentrou nesse aspecto, que é essa mistura dessas tensões de cor, né, de cores opostas, de maneira que elas não se misturassem oticamente, resultando num neutro. Então, ele teve que fazer uma pincelada dosada, né, em termos de proporção, né, o suficientemente grande para, numa distância normal, a gente perceber essas vibrações de tensão de cores complementares, sem que tudo se misturasse para resultar num tom neutro. Bom, aí, se a gente comparar, né, em relação à estrutura, né, das duas composições, a gente percebe que na pintura ela é mais rígida e simétrica, né? A estrutura ali do semeador é toda retinha, toda durinha, né? E no desenho ele é mais dinâmica, né? A dinâmica interna ali do semeador, assim como esse arco aqui, o que ele faz nesse braço, e essa dinâmica interna daqui, né? São muito mais animadas do que a rigidez da estrutura desse cara daqui, tá? Que traduz muito melhor esse movimento, né? E é um movimento muito mais natural para aquela forma do semeador em ação ali, semeando o campo. Na pintura também, essa área aqui do caminho, né, funciona como uma seta que aponta para dentro da composição, aí o olhar chega e esbarra ali naquela horizontal ali do campo de trigo ao fundo, e o olhar do observador não pode prosseguir, ele se detém ali, ele é bloqueado ali por aquela horizontal, ficando ali concentrado, ali preso na estrutura do espaço que está sendo aberto. Enquanto essa área aqui no desenho, ela realmente acompanha aqueles fluxos do campo de trigo, levando o olhar do observador para a borda esquerda, para a borda esquerda do quadro, e sugerindo que esse espaço aqui ele vem de muito mais longe, né? Como se o semeador tivesse vindo de longe semeando, e aqui ele é pegado num determinado momento ali dessa ação dele, né? Então, o que ele continua pensando? Ele continua pensando, na realidade, nas estruturas ali, compositivas que ele está criando, e amadurecendo isso, e realmente, aí já é uma opinião pessoal, mas me parece muito melhor a solução, né? O desenho ficou muito mais interessante do que a própria estrutura da pintura. Tá?